Graças a Deus, estamos em mais um culto de oração para clamarmos a esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, com a certeza de que seus ouvidos estão sempre inclinados para nos ouvir. E não só nos ouvir, né? Porque talvez você possa até encontrar pessoas que tenham paciência de te ouvir, mas às vezes elas não podem fazer nada, ou o que elas podem fazer é pouco, perto daquilo que a gente precisa. Mas nós damos graças a Deus que existe um Deus que Ele não só pode nos ouvir, como Ele pode mudar qualquer situação na qual nós estejamos inseridos. Obrigado pelo seu amém. Eu creio que Deus pode fazer isso nas nossas vidas e creio que pode ser hoje. Amém? Deus pode mudar as nossas situações, não só ouvir, mas Ele pode transformar qualquer situação e fazer com que tudo fique bem. Talvez aos olhos humanos pareça que tudo vai terminar mal, mas existe um Deus que ouve a oração do povo dele e que ainda pode transformar situações e fazer com que esse mar bravio se acalme e tudo termine bem. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Eu queria ler com você o Salmo 11, um salmo de Davi, salmo de número 11. Eu vou ler todo ele só para a gente exercitar, mas vou me focar no versículo 3, Salmo 11. Você que já achou, diga amém. Amém. Você que ainda não achou, diga: nessa semana agora vamos estudar sobre o livro de Abacuque na escola bíblica dominical. É Abacuque mesmo, né? Domingo é, né? Próximo domingo e quarta, na outra quarta. Você achou? Amém. Salmo 11 diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, lá do início: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte. Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Versículo 3. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Você pode ler o versículo 3 junto comigo? Vamos lá, em voz alta, todos juntos? Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mais uma vez, vamos lá, bem forte. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Versículo 4. O Senhor está no seu templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém? Vamos orar, Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos e estamos aqui, Pai, para falar contigo, Senhor, e não somente falar, mas também ouvir a tua voz, ouvir as tuas orientações. E não somente falar, Pai, porque um culto de oração não é só nós falando com o Senhor e o Senhor falando conosco, mas é também um culto de ação, Pai. Então aquilo que nós precisarmos fazer, nos instrui, e aquilo que o Senhor precisar fazer, faça também, Senhor. Manifesta o teu poder através das nossas orações. E desde já, Senhor, nós entregamos este momento em que Tua palavra, as orações serão feitas, Tua palavra será compartilhada, que o Senhor se mova com total liberdade, que o Teu Espírito faça aquilo que Te aprouver, Senhor, e que no nome de Jesus, todo império das trevas, toda ação demoníaca, toda ação de incredulidade, que todo mal caia por terra, Pai, todo medo de orar caia por terra, toda vergonha de orar caia por terra, em nome de Jesus, que todo impedimento, barreira, que caia por terra, Deus, e que as nossas orações possam ser feitas, possam subir até os céus e trazer respostas para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Na história, queridos, existem algumas coisas que foram feitas e que foram feitas no passado e que hoje em dia já não são mais feitas da mesma forma. Eu me lembro, por exemplo, de obras de arte, pinturas. Hoje em dia você tem vários quadros que valem milhões e milhões de dólares, de reais, seja lá qual for o dinheiro que você quiser usar. E você vai ver as técnicas que aqueles homens utilizaram, como por exemplo Picasso, Van Gogh. Essas pessoas utilizaram certas técnicas que fizeram com que aqueles quadros se tornassem valiosíssimos. Mas se você for olhar alguns deles, para encontrar certas cores, hoje a ciência já descobre, utilizar até o próprio sangue. Você vai ver parte daquela tinta que ele usou, daquele material que ele usou para pintar aquele quadro, tem o próprio sangue dele ali para trazer aquela tonalidade. Músicas que a gente ouve hoje, por exemplo, de alguns dos mestres da música clássica, dizem, né, os entendidos, eu não entendo muito de música, muito menos clássica, mas dizem os entendidos que muitas daquelas músicas que foram feitas, aqueles acordes que foram feitos, eles foram feitos, especialmente no piano, né? Alguns momentos ali que ele tocava com os 10 dedos das mãos e de repente os músicos perceberam que tinha um som diferente ali. E quando foram perceber, foram estudar, descobriram que ele tocava com os 10 dedos e ainda tocava com o nariz, assim, para sair um som diferenciado. Porque normalmente só se toca piano com 10 dedos. Então, para ele trazer um som diferente, ele trouxe 11 toques no piano. Como ele fez isso? Criatividade dele. Então, isso fez com que tanto as obras de arte, no caso da pintura, e obras de arte também, no caso da música, se tornassem únicas na história. Se tornassem únicas no transcorrer da vida. E olhando para isso, isso já não se faz mais hoje. Já não se utiliza mais sangue para pintar quadros. Eles usam outros materiais para trazer uma tonalidade que eles querem. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque tem coisas que, se a gente tirar, se a gente perder, se a gente não colocar ali, se a gente perder essas coisas, a gente não consegue reproduzir o mesmo efeito que tinha anteriormente. Picasso só vai existir um, queridos. Van Gogh só vai existir um. E se a gente perde essas coisas que eles fizeram lá, a gente não consegue reproduzir as mesmas coisas. Então eu posso utilizar diversas técnicas novas, mas eu não tenho como reproduzir uma Mona Lisa exatamente igual a que foi feita no passado. E olhando para esse texto, o salmista, ele faz um questionamento para si mesmo e até para os outros e para nós também. Ele faz um questionamento no versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, o que o justo pode fazer? Preste atenção que ele está falando do justo, não é do ímpio, não. Mas o que o justo pode fazer se os fundamentos forem destruídos? Ou seja, situações que dão sustento à vida, situações que dão sustento a um edifício, situações que dão sustento àquilo que está sobre ele. Se isso for retirado, o que o justo pode fazer? E isso é uma pergunta para nós hoje. Existem coisas que sustentam a vida, existem coisas que sustentam a igreja, existem coisas que sustentam a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade. E se esses fundamentos forem destruídos, forem retirados, o que o justo pode fazer? Como um prédio pode permanecer de pé se a gente tirar as colunas dele? Como uma cadeira pode ficar de pé se a gente retirar os pés dela? O que se pode fazer? Essa é a pergunta do salmista. E eu queria trazer isso para nós, especialmente na vida espiritual, alguns fundamentos, queridos, que se forem destruídos, o que o justo pode fazer? O primeiro fundamento que eu queria falar, e que é para a gente orar, claro, é o fundamento da palavra, queridos. Porque tudo é fundamentado na palavra. A palavra de Deus, ela é a revelação do próprio Deus a nós.
Então, diferente de outras religiões que têm um intermediário para revelar Deus a elas, nós não. Nós temos a revelação do próprio Deus para falar conosco através da sua palavra. Então, hoje eu não preciso do pastor, entenda? Lógico que Deus estabeleceu os pastores, mas eu posso ter acesso à revelação de Deus. Eu não dependo do pastor para Deus falar comigo. Amém? Amém? Eu tenho a revelação do próprio Deus para falar comigo. Não tem intermediários, não tem pessoas, não tem mediadores. O próprio Deus fala comigo através da revelação que Ele entregou acerca de si mesmo. Amém. Hoje tem muitas pessoas falando muitas coisas que não estão na Bíblia, querido. Invencionices. E aí eu vou à pergunta. Se faltar os fundamentos, se o fundamento da palavra for destruído na igreja, se o fundamento da palavra for destruído na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, o que se pode fazer o justo? Se faltar a palavra, queridos, a gente vai ficar pautado na história humana, a gente vai ficar pautado nas nossas próprias experiências. E essas coisas não são um firme fundamento. Porque, vamos ser sinceros, nem todas elas são verdades verdadeiras. A história humana, ela é verdade verdadeira? A gente não sabe a história verdadeira. Aqui bem perto de nós, Getúlio Vargas, ele morreu ou ele foi assassinado? Você sabe? É o que foi passado para nós, mas você estava lá para ver que ele se matou? Há algumas vertentes da história que dizem que ele foi assassinado. Quem assassinou ele? Também não sabemos. Então perceba que mesmo alguns, entre aspas, fatos da história, eles não são tão garantidos assim para nós. Mas a palavra de Deus, ela é um firme fundamento, porque o próprio Deus atesta que ela é a verdade, e a própria palavra diz lá no Salmo 19, não no 119, mas no 19, que diz que a palavra de Deus, ela foi provada e foi encontrada pura, queridos. Então, todos aqueles que tentaram contradizer a palavra, todos aqueles que tentaram se levantar contra a palavra de Deus, todos perderam, porque ela tem se mantido firme, fiel, verdadeira e continua cumprindo o seu propósito nas nossas vidas. Então, um fundamento que não pode faltar na vida de uma igreja, diga amém. Um fundamento que não pode faltar na vida de um cristão, diga, eu estou entendendo, pastor. É a palavra, queridos. Aleluia. E hoje a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a palavra está sendo retirada, não é lá da fora do mundo, não, porque lá já está escasso. Mas hoje o ataque do inimigo é para retirar a palavra, mesmo do próprio povo de Deus. E não estou falando isso dos missionários que estão lá, perseguidos, onde não pode entrar a Bíblia. Eles também estão passando por isso. Mas eu estou falando de mim e de você, que temos acesso às Escrituras. Mas se a gente não vigiar, a gente não vive aquilo que está nas Escrituras. Se a gente não vigiar, embora não seja proibido ter a Bíblia no Brasil, nem ler a Bíblia no Brasil, mas se a gente não vigiar, a gente passa a não viver pela palavra, a não orar pela palavra. E se esse fundamento for retirado das nossas vidas, o que poderá fazer o justo? Sem a palavra, a gente não pode fazer nada. Porque o poder está na palavra. Eu me lembro de um certo pregador, que Lutero foi questionado de certa vez, como ele conseguiu fazer tudo o que fez, como ele conseguiu realizar tudo o que realizou. Aí ele falou, eu não fiz nada. Eu apenas ensinei a palavra de Deus constantemente, diariamente. Eu não fiz nada. A palavra de Deus foi quem fez tudo. A gente acha que o poder está nos homens. Não, meu irmão. O poder está na palavra de Deus, no poder do Espírito que usa os homens para a glória do nome dele. Mas quem faz é ele, e a glória é para ele. Então, se a gente deixa esse fundamento se destruir das nossas vidas, tudo sucumbe.
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus ensinou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tua santidade, a santificação vem pela palavra. Diga amém. Amém. Então a fé vem pela palavra, a santificação vem pela palavra. Como é que eu e você conhecemos a Deus? Pela palavra. Então Ele se revelou a nós pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é eterna. Ela continua sendo poderosa, ela continua sendo verdadeira, ela continua sendo indispensável para as nossas vidas. Por isso hoje é um ataque muito grande contra a palavra. Por isso hoje é um ataque muito grande para tirar a palavra das nossas vidas. Por isso hoje é um ataque muito grande para tirar a palavra de Deus dos cultos e dos púlpitos. Ainda que ela esteja ali, mas não é pregada mais. Porque se isso sair das nossas vidas, se esse fundamento for destruído, acabou a vida cristã. Acabou a fé. Acabou aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então nessa noite, eu preciso, talvez, me reconciliar com a palavra. Eu talvez precise, e se os fundamentos ainda não foram destruídos, porque você está aqui, diga graças a Deus, mas os fundamentos precisam de uma reforma. Talvez seja hoje à noite eu começar uma reforma, ou deixar Deus trabalhar para que esse fundamento seja fortalecido na minha vida. Diga amém. Amém. Porque se falta isso, falta tudo. Um outro fundamento que eu queria também falar, para depois a gente orar, é o amor, queridos. A Bíblia fala que nós, discípulos, seremos reconhecidos pelo amor que nós teríamos uns para com os outros. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 13. A Bíblia também vai nos dizer, em Colossenses, capítulo 3, que o amor é o vínculo da perfeição. Então eu só consigo estar unido com você e você comigo de forma perfeita através do amor de Deus que está em meu coração e está em seu coração também. Diga amém. Amém. Então olha para esse irmão que está do seu lado aí. Talvez você tenha sentado ao lado de uma pessoa que lhe é próxima, que você tem facilidade de estar unido. Mas se você olhar para trás, se você olhar para frente, precisamos estar unidos uns com os outros, todos nós. Amém, meu irmão? Amém. E aqui eu queria trazer algo para nós, falando sobre o amor, que hoje a gente precisa ter esse fundamento entre nós. Amém. Porque é isso que nos faz ser reconhecidos como igreja. Mas eu queria aprofundar esse pensamento, porque se a gente olhar hoje, cada vez mais nós estamos vivendo isolados. Cada vez mais os nossos relacionamentos estão ficando superficiais. Os relacionamentos que nós temos, até mesmo em família, já não são mais os mesmos que nós tínhamos antes. Eu estava me lembrando ali em cima, quantas vezes eu saí daqui de casa, sempre morei aqui na Glória, no Catete, e a gente ia lá para Anchieta, de ônibus na época, para poder estar reunido em família. Quem faz isso hoje, queridos? A gente não tem tempo de sair do nosso bairro e às vezes visitar uma pessoa que está no outro bairro vizinho, quanto mais atravessar a cidade inteira para se reunir em família. E essas questões, elas também se envolvem e se refletem na igreja. Hoje, vivemos um tempo em que pessoas também não se relacionam mais na igreja. Elas vêm a um culto e vão embora. E aí não cria vínculo com o povo de Deus. Não há comunhão. Eu me lembro de um bispo falando sobre isso. Se você pegar uma planta e colocar ela num vaso hoje, se você tirar ela amanhã e colocar num outro vaso, se você tirar ela amanhã e colocar num outro vaso, aquela planta ela não se desenvolve. E hoje nós vivemos um tempo de relacionamentos assim, em que eu venho a uma igreja, fico ali por um tempo, mas acontece alguma coisa que eu não gostei, eu saio da igreja e vou para outra.
E o meu compromisso, aonde fica? Ah, pastor, você está dizendo que não pode trocar de igreja? Claro que não, mas quais são as nossas motivações a sair de um lugar e ir para o outro? Eu posso adorar a Deus em qualquer igreja? Claro que pode. Mas Deus tem um chamado para nós numa igreja específica. Se eu saio de uma igreja que Deus me chamou e vou para outra, vou poder adorar a Deus lá? Vou. Mas eu não vou estar cumprindo o chamado que Deus tem comigo na igreja que Ele me chamou. Então, embora hoje tenhamos muitas igrejas, e glória a Deus por isso, mas Deus tem um lugar onde Ele quer que você esteja. Amém. Amém? Amém. E hoje, você é membro dessa igreja, Amém. Então Deus quer que você esteja aqui. Que você crie vínculos aqui. Que você sirva a Deus aqui. Eu não ouvi nenhum amém. Só ouvi um amém baixinho lá. Ninguém falou amém. Nem o botafoguense falou amém. Alguém? Eu falei. Isso faz parte do evangelho, queridos. Ficar mudando de igreja para igreja, isso não é evangelho. Você precisa ter um compromisso no local onde Deus quer que você esteja. Aí eu sou obrigado a lembrar do Salmo que diz que bem-aventurado é o justo que é plantado na casa do Senhor. Aleluia. Você já viu uma palmeira plantada e sair andando e de repente aqui no aterro do Flamengo não está legal, não vou para Ipanema para viver outros ares. Palmeira faz isso? Não. É uma das raízes mais fortes que existem. Então, perceba, se faltar o amor, queridos, falta esse compromisso nosso uns com os outros. Se faltar o amor, falta o relacionamento. É verdade. Se faltar o amor, o relacionamento entre nós passa a ser apenas um relacionamento onde eu tenho a vantagem. A partir do momento que eu estou num lugar que não me dá vantagem, não me dá cashback, não me dá retorno, não me dá nada, eu simplesmente saio daquele lugar e vou embora. E aí a gente não está compreendendo o Evangelho. O Evangelho não tem a ver só com receber, mas tem a ver também com dar. Isso aí, obrigado. Tem a ver com oferecer, tem a ver com servir também. E fazer isso com amor e por amor. Se falta esse fundamento, querido, do amor nas nossas vidas, que nos faz perseverar em estarmos juntos, que nos faz estarmos em comunhão, que nos faz estarmos unidos. Se faltar isso, queridos, o que o justo pode fazer? Nada. Se eu estou isolado, o que o justo pode fazer? Nada. O próprio livro de Provérbios vai nos dizer que a pessoa que se isola, ela insurge, ela se levanta contra a própria sabedoria. Então, viver isolado não é de Deus, queridos. Ah, mas hoje é ensinado tantas coisas. Mas a Bíblia não mudou. Deus continua sendo o mesmo padrão. E quero também te dizer algo. Nós, seres humanos, também não mudamos. A tecnologia pode ter avançado. As culturas podem ter sido transformadas. Os usos e costumes dos tempos de hoje podem ter sido modificados. Mas eu continuo sendo ser humano. Tem ser humano aqui ou todo mundo aqui já é? Nós continuamos seres humanos. Sendo seres humanos, ainda temos os princípios que Deus estabeleceu para nós. E um desses princípios, desses fundamentos é o amor. Eu preciso viver em amor, eu preciso viver em comunhão, eu preciso viver em comunidade. O ser humano não foi feito para viver isolado. O ser humano não foi feito para viver sem relacionamentos. Conexão. Aí o que a nossa sociedade está fazendo hoje? Se isolando, sim, mas para substituir os relacionamentos, o que ela faz? Rede social. Ou vai para a rede social, ou vai para o psicólogo. Vai para o terapeuta, ou seja lá o que for. Não sou contra esses profissionais, mas eles não substituem a amizade. O psicólogo não é teu amigo. O terapeuta não é teu amigo. Essas pessoas que nos ouvem, às vezes nos aconselham, não são nossos amigos. Fica sem pagar, vai se ele te atende. Tem uma irmã que falou atrás,
Tenta estender um pouco o tempo com ele lá, ao invés de ficar 40 minutos, eu preciso conversar mais. Mas seu tempo acabou, vamos fechar a porta que já tem outro para ser atendido. Não são nossos amigos, queridos. Eles cumprem um papel na nossa saúde, podem cumprir. Eles podem ser instrumentos de bênção, podem ser, mas eles não substituem uma vida de relacionamento, uma vida de amizades, uma vida de ter pessoas ao seu redor. Eles não são seus amigos e a gente está tentando substituir essas coisas. Não, meu irmão. Eu e você ainda somos seres humanos. E a palavra de Deus continua sendo fiel e verdadeira. E Deus nos criou para termos relacionamentos. Então, para termos relacionamentos, precisamos avivar esse amor em nossos corações e voltar a investir em pessoas. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Se a gente não entende isso, por isso, tanto desvalorização contra a igreja. Porque é um lugar onde você encontra pessoas. Um lugar onde você se relaciona com pessoas. Pessoas que têm a mesma fé que você. Pessoas que têm pensamentos semelhantes aos seus. Princípios semelhantes aos seus. Fundamentos semelhantes aos seus. E aí a gente despreza isso. Por não entender que Deus nos chamou para viver uma vida de relacionamentos. E não tem como viver uma vida de relacionamentos verdadeiros e profundos sem amor no coração. Então, nessa noite, esse é o segundo fundamento. Primeiro, a palavra. E o segundo fundamento é o amor, queridos, que a gente precisa ter em nossos corações, porque se faltar isso, falta tudo. E o terceiro fundamento para a gente orar, talvez depois eu fale outro, mas vamos ver se dá tempo. O terceiro fundamento para a gente orar é a fé, queridos. O apóstolo Paulo ele vai nos dizer: combati o bom combate, completei a carreira. Mas ele dá o segredo da vitória. Ele diz: guardei a fé. A fé, queridos, é algo fundamental para as nossas vidas hoje. E sempre foi, né, na vida cristã. Porque tudo aquilo que nós alcançamos através da nossa fé em Jesus. Então hoje, se eu estou vivendo dificuldades, como eu verei essas dificuldades transformadas? Através da minha fé em Cristo. Aleluia. É isso que te trouxe aqui nessa noite. É por isso que a gente ora, não é porque a gente simplesmente vai falar palavras ao vento, mas é porque nós cremos, em primeiro lugar, que existe um Deus que é vivo. Você ainda crê que Deus é vivo? Amém. Você ainda crê que Deus é real? Amém. Isso é lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer primeiro o quê? Que Ele existe. Então qual é a primeira fé que eu preciso ter? Que Deus ele é real, que Deus ele é verdadeiro, que Deus ele existe, que Ele é Deus. Esse é o princípio da fé, que existe um Deus. E o que a nossa sociedade está fazendo hoje? É o crescimento do ateísmo. Não existe Deus. Deus não existe, é tudo mentira, é tudo invenção. E alguns cristãos que dizem isso, eu acho interessante, que para você crer na inexistência de Deus, você precisa ter mais fé do que para crer que Deus existe. Porque são tantas coisas na criação que revelam Deus, e a própria palavra diz isso, que é quase uma loucura gigante você acreditar que Deus não exista. Então nessa noite, talvez eu precise olhar para a minha fé. Será que a minha fé está viva? Será que a minha fé está eficaz? Ou será que a minha fé está guardada no bolso? Eu acho interessante o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 14, que ele viu um paralítico que estava no caminho, perto lá do templo de Mercúrio. E a Bíblia diz assim, isso é Atos 14. Paulo olhou para ele e diz: vendo-lhe a fé. A fé, ela é visível. Olha para esse irmão aí. O que tu está vendo aí nele? Tu está vendo aí o brinco, está vendo aí o óculos, está vendo aí a roupa, está vendo a maquiagem.
Pergunta, trouxe a fé aí hoje? Hoje, a fé? Nós estamos aqui. Estamos aqui. A fé, ela é visível, ela é perceptível. E é isso aí, o fato de nós estarmos aqui, de uma certa forma, revela, torna visível a fé que nós temos. Estamos aqui congregados, estamos num culto de oração. Então, a gente precisa reavivar a nossa fé, queridos. Porque se esse fundamento for destruído, perde-se tudo. Porque tudo alcançamos mediante a fé, como diz lá. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus mediante a fé. Então nós seremos salvos mediante a fé. Nós receberemos milagres através da fé. Como diz lá Hebreus 11, mais para frente, versículo 31 para frente, diz que da fraqueza eles tiraram forças. Fizeram-se poderosos na guerra. Venceram reis. Triunfaram sobre exércitos. E como eles fizeram tudo isso? Pela fé que eles tiveram. Então eu não sei o que você vive hoje, mas pela fé em Deus, essa situação pode ser transformada. Então não abra mão da sua fé. Ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. Então não retroceda na fé, não desista da fé, porque ela tem uma grande recompensa para as nossas vidas. Mas isso não pode ser destruído. Porque se isso for destruído, se esse fundamento acabar, o que o justo pode fazer? Se a fé acabar, até o justo deixa de ser justo. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo. Se a minha fé acaba, eu passo a achar que, por exemplo, eu sou o pior dos pecadores. Porque minha fé acabou. Não acredito mais que Jesus perdoe pecados. Não acredito mais que Ele venha salvar o pecador. Então, deixo de ser justo. E passo a ser qualquer outra coisa. Então, nessa noite, que nós possamos ter reavivado em nós a palavra. Será que eu preciso voltar a ler a palavra? Sim. Será que eu preciso... Não, aqueles que pararam de ler. Eu sei que a senhora não parou, né? Mas alguns talvez pararam de ler. Pararam de estudar. Pararam de ouvir. Eu preciso voltar a ler a palavra. E aqui, queridos, deixa eu compartilhar algo com você. Porque às vezes a gente ouve algumas pessoas falando algumas coisas que... Ao ler a palavra, não faça leitura dinâmica. O que é leitura dinâmica? Você passa aquela vista assim, mas você não retém nada, você não estuda nada. Se perguntar o que você leu de manhã, você nem sabe. O que isso aproveita? Ah, eu li 50 capítulos hoje da Bíblia. Mas você reteu quantos? Nada. Então, faça uma leitura que você possa pensar naquilo que você está lendo. Prestar atenção naquilo que você está lendo, entender aquilo que você está lendo, porque senão é aquilo que os especialistas chamam aí hoje em dia de analfabetismo funcional. A pessoa, ela passa o olho, ela, entre aspas, leu, mas não entendeu nada, não reteu nada para si. Isso não é produtivo. Ninguém está aqui batendo competição quem lê mais versículo bíblico durante a semana. Leia aquilo que você possa fazer. Mas que você possa... É melhor você ler um capítulo que você retenha e aprenda do que você ler 10 capítulos que você só passou o olho. Não adianta. Então eu falo isso por experiência própria. Eu já li mais versículos bíblicos durante o dia. Hoje eu leio menos, mas eu retenho mais, me aprofundo mais, presto mais atenção. Não leio mais tantos versículos quanto lia antes, mas eu leio de forma de, vamos dizer assim, maior qualidade. Então, no estudo da palavra, na leitura da palavra, isso vai te ajudar a você reter aquilo que você está lendo. Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Não leia a Bíblia como uma revista. Como dizem por aí, a leitura da Bíblia é a única leitura que a gente faz em que tem um autor presente. Deus está contigo ali naquela leitura. E Ele pode te explicar tudo aquilo que Ele colocou na sua palavra. Ou se Ele não vai explicar tudo aquilo, Ele vai explicar aquilo que você precisa que está na palavra dEle para aquele dia. Então, nessa hora,
Vamos reavivar aqui na nossa leitura da palavra. Vamos reavivar. Vamos construir. Talvez esse fundamento não existia na sua vida. É uma boa oportunidade para você construir e fazer desse fundamento algo que vai sustentar a sua vida. Porque se isso faltar, queridos, falta tudo. E é triste da gente ver cristãos que não conhecem a Bíblia. É triste da gente ver pastores que não conhecem a Bíblia. Se você perguntar para alguns pastores, eles nem leem a Bíblia. Ou só leem quando vão pregar. Essa é uma realidade dos nossos dias de hoje. Que isso não seja aqui com você. Que isso não seja aqui comigo. Que isso não seja conosco. Que isso não faça parte da igreja de Nova Vida. E especialmente da igreja de Nova Vida do Catete. Que sempre foi uma igreja caracterizada pela palavra. Não só do púlpito, mas também da congregação. A gente cita um versículo aqui e vocês rebatem daí. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Como é que você sabe isso? Porque você lê, porque você ouve. Aperta a mão do Senhor e diz que você está de parabéns hoje, meu irmão. Parabéns. Está de parabéns. Parabéns. Então nunca faltou palavra nem do púlpito. E também nunca faltou palavra na congregação. Que isso seja uma marca entre nós. Que esse fundamento não se perca nas nossas vidas, na nossa igreja. Mas que nós possamos ver isso cada vez mais crescendo e se fundamentando para a honra e glória do nome do Senhor. Diga amém e aplauda o Senhor com o seu melhor. Amém? Para eu terminar, versículo 4. Ele fala, né, versículo 3... Se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? Mas olha só o que diz o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, Deus, esse é um fundamento, vamos colocar assim, que nunca vai acabar. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, ainda que alguns fundamentos sejam destruídos, se Deus está no trono, se Deus está no controle, as coisas ainda têm uma esperança de serem restauradas. Diga graças a Deus. Então talvez hoje algumas situações da nossa vida estejam não tão conforme gostaríamos. Mas existe um Deus que está no seu santo templo. Existe um Deus, um Senhor que está no trono. Existe alguém ainda no governo da criação. Existe alguém ainda no governo do Brasil. Existe alguém ainda no governo do universo, deste mundo. E é o nosso Deus. Amém? Amém. Então, se Deus está no controle, se Deus ainda está no trono, ainda tem milagre de Deus para nós. Ainda tem solução, ainda tem resposta, ainda tem alguém a quem possamos buscar socorro e ter uma vitória para as nossas vidas. E se você me entendeu, diga amém. E se coloque de pé, porque vamos buscar esse Deus que ainda está no trono. Feche seus olhos. Pai querido, estamos aqui nessa noite e queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de ainda estarmos em um culto em que a Tua palavra é lida e que a Tua palavra é pregada e que temos liberdade para fazer isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo acesso que temos à Tua palavra. Muitos aqui, como eu, têm em sua casa diversas Bíblias, diversas versões, em que nós temos acesso a isso. Então, muitas vezes, o nosso problema não é ter o acesso, é ter vontade, é ter fome e sede da Tua palavra. Então, Pai, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão. Converte-nos a Ti, Senhor. Como falávamos aqui na intercessão, converte-nos a Ti, Senhor, com relação à Tua palavra. Não nos permita desprezar a Tua palavra. Não nos permita, Pai, não priorizar a Tua palavra. Perdoa, Deus querido, se a gente fez isso de alguma forma. Colocou até filosofias, colocou teologias. Ó Pai, como às vezes até eu cito aqui, como citei hoje, alguns homens de Deus que fizeram história, como Lutero,
Mas eu não posso colocar os dizeres de Lutero acima da tua palavra, Pai. Mais importante do que o que Lutero falou, do que Billy Graham falou, mais importante do que qualquer autor, Pai, de livros que foram bênçãos na história, mais importante do que todos eles é o que o Senhor colocou na tua palavra como testemunho. Então, Pai, não nos permita valorizar mais os livros de homens do que o livro da tua palavra. Não nos permita, Pai querido, no tempo de hoje, desprezar a Tua palavra, olhar para ela como qualquer livro. Não, Senhor. A Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra continua gerando vida. A Tua palavra continua gerando bênçãos. A Tua palavra continua gerando milagres. A Tua palavra continua transformando vidas. Como disse o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. A Tua palavra continua transformando. A Tua palavra continua santificando. A Tua palavra continua esclarecendo, a Tua palavra continua libertando. Ah, Senhor, quão poderosa é a Tua palavra. Então, no nome de Jesus, nos perdoa as vezes que desprezamos, nos perdoa as vezes que não valorizamos, que não buscamos, mas que nessa noite o Senhor venha avivar isso em nossos corações. Venha, Pai querido, fortalecer esse fundamento em nossas vidas, em nossa igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Firma-nos na Tua palavra, Pai. Sustenta-nos com a Tua palavra, Pai. Dá-nos sabedoria e estratégia para organizar o nosso tempo, para ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, Pai. E em especial eu te peço um discernimento, Deus. Nos dias de hoje precisamos de muito discernimento, porque temos ouvido tantas coisas aí na internet. E muitas coisas na internet de pessoas que estão ali pregando supostamente a Tua palavra e que tem ali, entre aspas, um respaldo de milhões de pessoas que seguem, de milhões de pessoas que ouvem, mas que naquela mensagem não há verdade. Dá-nos discernimento, Senhor. Como a gente poderia citar aqui diversos profetas. Quantos profetas de Baal tinha na época lá de Elias? 400 profetas. E tinha uma multidão seguindo eles, inclusive o rei e a rainha. Se a gente fosse olhar qual era a mensagem verdadeira para aquele tempo, os profetas de Baal, eles têm vários seguidores. Mas em quem estava a palavra de Deus? No profeta Elias, que não tinha ninguém seguindo ele. Nem mesmo o moço dele seguiu ele, deixou ele para trás, ele foi e seguiu sozinho. Nos dá um discernimento, Pai, nesses dias. Porque é tanta besteira, é tanta mentirada, é tanto engano, até para tirar dinheiro de pessoas. Tantas coisas que a gente tem visto aí. Para se dizer poderoso, a minha igreja tem tantos membros, a minha igreja tem tantas coisas, e aí passa a ser a igreja dele mesmo, não a igreja de Jesus. Nos ajuda, Pai, a ter o discernimento de ouvir a Tua voz. A Tua palavra nos diz que as ovelhas do Senhor, elas ouvem a Tua voz e reconhecem. Hoje tem tantas pessoas enxertando no Evangelho, Pai, doutrinas de marketing, pensamentos e ideias mundanos, estratégias para crescimento de igreja mundanos, Pai. Jesus não gastou tempo com estratégias de crescimento de igreja. Então, Pai, nos ajuda a ouvir a Tua voz e discernir a Tua voz. Que esse fundamento não seja tirado nem das nossas vidas, pelos enganos que são pregados neste mundo, e que esse fundamento da Tua palavra permaneça na igreja de Nova Vida do Catete. Permaneça na denominação de Nova Vida como um todo, que sempre foi reconhecida por uma igreja que tem uma boa palavra de Deus. Assim nós oramos, Pai, e Te louvamos já, porque sabemos que o Senhor está no trono de todas as coisas e no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria orar pelo segundo fundamento, chamar aqui de Diaconisa Vivian. Vem cá, Vivian, orar. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Lelê, se movimenta aí, Lelê.
Fica sozinha não. Que Deus avive o amor, querido, em nossos corações, uns pelos outros, amor por Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo a obra dele, eu não amo a congregação, eu não amo. Que esse fundamento não falte em nossas vidas. Senhor, a tua palavra diz que a fé, a esperança e o amor, o mais importante que permanece é o amor. A tua palavra diz, Senhor, que nós seremos reconhecidos como os teus discípulos pelo amor, Senhor. A palavra, na Bíblia até tem a epígrafe, né, que diz que o amor é o dom supremo. A tua palavra diz que o Senhor é amor. A tua palavra diz que eu poderia falar a língua dos anjos, mas sem amor eu nada seria, Pai. Então, o amor, o Senhor é o amor, Pai. É um atributo seu. Então nós clamamos a Ti, derrama sobre nós, os nossos corações, o amor, Senhor. O amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor por Ti em primeiro lugar. Porque toda a lei se resume em 2 mandamentos: amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então eu te peço, derrama esse amor nos nossos corações, tira toda a dureza, tira, Senhor, toda a vaidade, tira toda a mágoa, toda a picuinha, tira as implicâncias, Senhor, em nome de Jesus, as rusgas. Tira do nosso coração, Senhor, a falta de perdão, a mágoa. Tira, Deus, em nome de Jesus, a soberba, ou a sabedoria humana. Tira de nós, Senhor, em nome de Jesus, e derrama o amor, Senhor, o verdadeiro amor, em nome de Jesus, em primeiro lugar por Ti. Em nome de Jesus, amarmos a Ti, nos ensina a amarmos a Ti, amarmos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, a ansiarmos por Ti, pela Tua palavra, como a corça suspira pelas águas, Senhor, que o nosso coração suspire por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. E também pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós um amor pelo próximo, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, como é difícil praticar, porque falar é muito bonito. Recitar esse versículo é muito bonito, mas praticar o versículo de amar ao próximo não é fácil, Senhor, porque o próximo irrita, o próximo magoa, o próximo decepciona, o próximo não concorda comigo. E eu também sou o próximo de outra pessoa, Senhor. A gente esquece disso, que o próximo me magoou, mas você é o próximo de outra pessoa. Então a gente também magoa. Como é difícil, Pai. Mas se o Senhor nos deixou esse mandamento, é porque é possível praticar. Então eu te peço, em nome de Jesus, derrama sobre nós esse amor, amor por nós mesmos. Nos reconhecemos como filhos teus, como vasos escolhidos por Ti, é verdade, mas também amarmos ao nosso próximo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, a suportarmos o próximo, a viver em paz com o próximo, Senhor. Em nome de Jesus, a perdoar o próximo, a ajudar o próximo. Como diz a palavra, é um afia o outro. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E isso tudo é com o próximo. É entre irmãos, é entre a congregação. Então nos ajuda, Senhor, como diz a palavra em Tiago, a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então nos ajuda a praticarmos, mas não com peso, mas por amor, por prazer, por satisfação, por entendermos a veracidade, porque a palavra ela é verdadeira, digna de crédito, de aceitação. Em nome de Jesus, então derrama sobre nós uma porção dobrada, uma porção especial de amor, Senhor, em primeiro lugar por Ti, e também e depois pelo próximo, pela Tua palavra, pelas almas que perecem, Senhor. Aviva em nós o amor, aviva em nós a compaixão, a empatia, Senhor. Oh Deus, eu me lembro de Jesus sendo Deus.
Ele se compadeceu quando ele encontra Maria que o irmão Lázaro está morto, e ele chora, ele se compadece, ele se moveu de compaixão. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa sermos indiferentes ao próximo, indiferentes até aquele que a gente não gosta muito. Não deixa que sejamos indiferentes, é porque o Senhor Jesus não foi indiferente a ninguém. Em nome de Jesus, todos que se achegaram a Ele, Ele atendeu, Ele se compadeceu, Ele abraçou, Ele foi, Ele abençoou. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a imitarmos a Cristo, como a palavra diz, e Cristo amou, e por isso nós estamos aqui, porque Ele amou, assim como diz a tua palavra, o Senhor amou primeiro e deu o seu Filho por amor de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a amarmos a Ti em primeiro lugar, a adorarmos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, a servirmos a Ti, a cultuarmos a Ti e também a amar o próximo como a nós mesmos. Aquele, Senhor, em nome de Jesus, que congrega conosco, aquele que trabalha conosco, aquele que mora conosco, aquele que é o nosso vizinho. Senhor, nos ajuda a amar, Senhor, em nome de Jesus, e a orar, porque a gente não consegue odiar a quem a gente ora, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a orarmos uns pelos outros para a glória do Teu nome. Aviva o amor nos nossos corações, mas o verdadeiro amor, não esse amor do mundo. Ah, Deus é amor, não pode julgar, não. É o amor de Cristo, o amor do Senhor, em nome de Jesus, o verdadeiro amor que corrige quando está errado, com amor, que exorta, que anima, que pega na mão e vambora, eu te ajudo, em nome de Jesus. Esse amor verdadeiro, o amor bíblico, em nome de Jesus. O amor que cuida, o amor que zela, o amor que defende, o amor que esconde a vergonha, o amor que guarda, o amor que não expõe, em nome de Jesus. Pai, aviva em nós, Senhor, aviva na igreja de Nova Vida do Catete, aviva nas igrejas do Rio de Janeiro o amor por Ti, pela Tua palavra, pela Tua casa e pelas vidas, pelo irmão, pela alma que perece, em nome de Jesus, porque é assim que seremos reconhecidos como Teus discípulos, pelo amor que nós demonstramos, que nós praticamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Senta um pouquinho. Como a irmã falou aqui, né? Deus te ama. Amém. Mas eu também te amo, tá? Pô, ninguém falou, eu também te amo, pastor. Ninguém falou. O irmão falou só que ele recebeu o amor ali, mas ele não falou, não. Diga pra esse irmão aí, ó. Diga pra ele assim aí, ó. Não é falar isso, não. Diga pro seu irmão assim, ó. Eu te amo, meu irmão. Você é importante nessa igreja. E nós não abrimos mão de você. Amém? Então o craque do time aqui, a gente não abre mão do craque, não. Nós não abrimos mão de você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deixa eu orar pela terceira coisa aqui. Pedir pro diácono Wellington vir aqui orar pela nossa fé. Vamos ficar sentados mesmo. Mas orar para que Deus fortaleça nossa fé. Nos livre dos enganos, queridos. Que tenhamos uma fé firme e eficaz e verdadeira. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Oh Deus, não a nossa. Que prevaleça a Tua vontade, Pai. Oh Deus, esse firme fundamento, Pai, a fé. Assim como já foi orado pelo valor da Tua palavra, assim foi orado pelo valor do amor. Agora nós vamos orar pela fé, Pai. E sabemos que esses três fundamentos eles estão entrelaçados, Pai. Porque o salmista diz: guardei a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Então, Pai, foi a fé do salmista, inspirado na Tua palavra, que ele amou para não pecar contra Ti, Senhor. O apóstolo Paulo também completou a carreira e ele guardou a fé. Por que ele guardou a fé, Pai? Como é que Teu Espírito Santo ordenou e orientou o apóstolo Paulo a guardar a fé? Porque ele mesmo escreveu, orientado pelo Teu Espírito, que a nossa salvação
ela vinha pela graça, mediante a fé. E o Senhor também falou para ele, falou para o apóstolo Paulo, enquanto muitas vezes ele tentou exercer de uma forma os seus pedidos e as suas orações, o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Então o apóstolo Paulo sabia que a salvação vinha pela graça, mas mediante a fé. Então, para ele continuar recebendo aquela graça e a salvação até o último dia, ele guardou a fé. Ele não abriu mão da fé, porque era mediante a fé. Então esse instrumento poderoso que o Senhor nos deu, e que por meio dele a tua graça é derramada, a tua graça chega até as nossas situações mais difíceis, chega até a nossa igreja, a tua graça chega até a nossa família, o nosso trabalho, chega até a nossa saúde, ou a nossa falta de saúde. Tu derrama da tua graça, Senhor, e é ela que é suficiente, é ela que nos basta, mas nós precisamos da fé. Então, Senhor, fortaleça a nossa fé, porque a fé também é dom de Deus, e nós pedimos desse dom hoje, Pai. Derrama desse dom, Pai, desse dom maravilhoso, Pai, que por meio dele a gente possa ser agraciado a cada dia. Nós podemos ter uma família agraciada mais e mais, nós podemos ter um trabalho agraciado mais e mais, nós podemos ter os nossos amigos, Senhor, agraciados por Ti, Pai. Nós podemos ter aquelas pessoas que estão nesse momento, muitas vezes internadas num hospital, com uma doença incurável, com um parecer médico desenganado, já com morte sentenciada, mas a Tua graça, por meio da fé da nossa oração, pode chegar naquele lugar e produzir vida, Senhor, gerar vida naquele ambiente, Pai. Ô Senhor, derrama desse dom maravilhoso, Pai, derrama desse dom maravilhoso, Senhor, da fé, Pai. Ô Senhor, e não deixe a nossa fé ser mesclada, Pai. Não deixe que o nosso coração, ou os enganos que vêm até os nossos ouvidos, venha mesclar essa fé, que ela seja pura, Pai. Porque muitas vezes nos ensinam a crer em coisas que nós estamos vendo. Muitas vezes faz-nos crer em coisas que estão se falando, Pai, que nós estamos ouvindo, Pai. Mas que a nossa fé seja genuína em Cristo. A minha fé é em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Então minha fé é no Senhor. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Então, Pai, que prevaleça essa fé genuína. Não deixe que essa fé seja roubada, Pai. Derrama desse dom, Pai, e nos ensina a guardar a fé. Nos ensina a guardar. Que ela não seja roubada pelo engano, que ela não seja roubada pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas, pelos enganos das nações. Ô Senhor, sabemos que os reis das nações, muitas vezes eles bebem do vinho da prostituição, Pai, da idolatria. Não nos deixe ser enganados, Senhor. Não nos deixe ser enganados, Pai, mas que a nossa fé esteja mantida, firme, apenas no Cristo, no Senhor, que foi naquela cruz do Calvário que Ele levou sobre si os nossos pecados. Então a minha fé está no Senhor, porque só o Senhor Jesus ressuscitou. Só Jesus ressuscitou. E só Jesus pode nos dar a salvação. Só Jesus pode nos dar o livramento. Só Jesus pode nos dar a cura. E só Jesus pode nos dar o amor. O amor pelo qual já oramos aqui, Senhor. Como Tu, Senhor, ensinaste, Senhor, disse aos Teus discípulos: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Pai, não nos permita, Pai, desviar a nossa fé, mas que a nossa fé esteja na palavra, guardada em amor e aplicada a cada dia, Pai, em prol dos outros, em prol dos nossos irmãos, em prol da nossa igreja, Pai, em prol de todas aquelas situações que se apresentem como circunstâncias impossíveis, circunstâncias que venham para roubar a fé, mas nós vamos defender essa fé. Nós vamos defender essa fé por meio da oração, por meio de atitudes, Senhor, a cada dia, Pai. Então fortaleça a nossa fé, Pai. Que todo espírito de medo
caia por terra em nome de Jesus. Toda insegurança que venha trazer até os nossos corações o medo de orar, caia por terra em nome de Jesus. Oh, Pai, cada irmão que chegar com uma situação difícil, Pai, junto aos nossos ouvidos, junto à nossa presença, que a gente tenha a ousadia de orar naquele momento, de orar ali, Pai. Dá uma palavra de fé, Pai, uma palavra de vitória, Pai. Que a gente saia também com a mensagem que foi pregada a cada domingo, a cada segunda, Pai. Que a gente saia com essa mensagem guardada no coração, para aplicar em atitude de fé a cada dia, Pai. Oh, Pai, que o vento não venha soprar, não venha levar para longe a palavra que é pregada, Pai. Mas que a palavra do Teu Evangelho que é pregada aqui, ela fique guardada, ela fique protegida, Pai. Mas que ela seja aplicada, Pai. Nós precisamos aplicar a palavra, Pai, para ter fé. Nós precisamos repetir a aplicação da palavra. Nós precisamos levantar em fé. Nós precisamos deitar. E assim como diz um salmo, em paz deitei e logo peguei no sono. Oh Deus, aleluia. Eu preciso deitar em fé. Eu preciso dormir em paz, tendo a fé que o Senhor está ali nos guardando. Eu preciso levantar com fé para receber mais um dia de vida. Porque receber um dia a mais na vida já é uma bênção, já é uma graça, já é uma oportunidade. E assim como foi pregado pelo pastor Roberto no início desse mês, nós receberíamos um manto de oportunidade. De que adianta receber um manto de oportunidade se eu não tenho fé para tomar uma atitude diante da oportunidade? Então, Pai, derrama desse dom da fé, aumenta a nossa fé, Pai, para esse tempo, para esse dia, para hoje, Pai, para essa segunda-feira, que a gente saia daqui, Pai, fortalecido em fé. Fé no Senhor Jesus, não fé em homens. Fé em Jesus Cristo, não na economia. Fé em Jesus, não nos falsos mestres, não nos grandes eventos, não nos grandes prédios. A nossa fé está no Senhor, que criou o céu, criou a terra e mantém tudo pela sua palavra, e que nos amou primeiro e nos ama até hoje. Assim nós oramos humildemente, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, mas em humildade nós entregamos a Ti essa oração em nome de Jesus. E desde já nós agradecemos também em nome de Jesus, porque cremos que Tu já está operando. Oh glória, louvado seja o Teu nome. Que todo o povo de Deus diga amém e aplaude o nosso Senhor maravilhoso. Com palavra, amor e fé, vem milagre por aí. Vem milagre de Deus aí para a sua vida. Amém? Só lembrando, amanhã culto, terça-feira às 15 horas normalmente. Quarta-feira, pastor Paulo continua a série de mensagens sobre o poderoso Salmo 23. E você pode estar junto conosco. Sexta-feira pela manhã, reunião de oração às 7h30 da manhã. Nesse sábado agora, que é o cinema? Cinema. Então nesse sábado agora tem o cinema. 2h30. Aqui está 14 horas. 14h30. A que horas vai começar o culto? 14h30. O cinema. 14. Aqui está 14 horas. 14h30 vai começar um filme. Tem que trazer pipoca, não estou aqui. 14h30, então. 14h30. 14h30? Então, 14h30 nesse sábado agora, você pode estar junto conosco. E no próximo domingo estaremos aqui às 8, 10h30 e 18 horas. Deus não está morto, o nome do filme. Depois, se quiser, a gente vai sair para evangelizar. Quem está no evangelista? Se tiver alguém que... Amém. A gente vai ser lá para 6 horas. Então, isso acontece no sábado. O filme Deus Não Está Morto. Eu já assisti esses filmes, todos eles. E são ricamente abençoados. Então, Amém. você pode estar aqui. Tem lições muito boas para as nossas vidas. Amém? Só com essa palavra no seu coração, lembrando, trazer dízimos e ofertas é uma questão de obediência à palavra de Deus. Mas também, então, calma, vamos lá. Um passo de cada vez, é uma questão de obediência à palavra de Deus. Hoje existem tantos ataques à palavra, e eles tentam torcer a palavra, mas trazer dízimos e ofertas é um mandamento, está na palavra de Deus. E também é uma questão de amor. Amor
a Deus, amor à casa de Deus, amor a esse irmão que está do seu lado aí, porque se a igreja está aberta, Amém. é graças ao dízimo e oferta que cada um de nós traz. Então eu estou ajudando essa igreja a estar aberta para receber esse irmão e receber a mim também. Trazer dízimos e ofertas não é uma questão de amor ao perdido, porque enquanto essas portas estiverem abertas, há a oportunidade de alguém ouvir a palavra de Deus para ser alcançado através da internet também. E também é uma questão de fé, queridos. Eu não trago dízimos e ofertas só para cumprir um ritual, alguma coisa assim, mas é porque eu creio que a palavra de Deus ela é verdade. Amém. E a Bíblia fala que se eu trouxer dízimos e ofertas, Deus vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida. Amém. Então não é só uma questão de obediência, não é só uma questão de amor, mas é também uma questão de fé, de confiança em Deus. Então quando eu trago a minha oferta, eu estou confiando em Deus. Como o diácono Wellington falava ainda há pouco aqui, é uma questão da gente receber uma oportunidade e também agir. Só ele falou amém. Só eu e você. Então são coisas que a gente ouve, aprende e age. Amém? E Deus nos abençoe. Então com essa palavra eu quero encorajar você a ouvir a palavra, a amar a palavra e a crer na palavra, trazendo seu dízimo, a sua oferta. Você pode utilizar o Pix, você pode utilizar a máquina lá atrás. Se você estiver com seu envelope, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos, eu vou abençoar a sua vida. Glória a Deus. Amém. Eu fiz o Pix. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Não, agora eu lembrei do pastor Pablo, que eu usei o QR Code. Se você precisar utilizar o QR Code, nós temos uma diaconisa especialista que sabe utilizar o QR Code como ninguém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer por esse momento de oferta, de dízimo. Queremos nos lembrar, Pai, da vida de Simonal, família Amorim, Márcio Borges, Rose, Aglair, Amina, família Souza, Carol, Edna, Josimar, Gelson e Larissa, Vitor da Silva, Edson, Marcelo e Carla, Walter e Kelly, Moisés, pessoas que precisam de cura, libertação, salvação, saúde, emprego, causa na justiça, que o Senhor venha manifestar o teu poder nessas situações. Nos lembramos dos nomes que estão na arca de oração, que haja ali uma manifestação do teu poder de forma toda especial, Pai. E te pedimos também que o Senhor venha abençoar a vida do dizimista, a vida do ofertante, que o Senhor venha abençoar esses recursos que foram trazidos à tua casa, que sejam aplicados da melhor forma. E hoje, o último culto de oração desse mês, nós ainda queremos orar, Pai, pela palavra que o pastor Roberto liberou, de alegria, Pai. Aleluia. Estamos aí nessa última semana, que o Senhor traga um tempo de alegria, ainda esse mês de agosto, para aqueles que ainda não receberam, e para aqueles que receberam, que possam receber mais alegria ainda, para a honra e glória do teu nome, para que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Vamos orar, Pai, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer, Pai, por todo mover do teu Espírito, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja, a cada culto, a cada reunião. Muito obrigado, Pai, que a tua obra continue sendo feita neste lugar e que o teu nome continue sendo conhecido e glorificado neste lugar. Que esse seja um lugar, Pai, da manifestação do teu poder e que o Senhor se revele a nós a cada culto, a cada reunião, para a honra e glória do teu nome, Deus. Leva-nos debaixo da tua bênção, dá-nos uma última semana aí de agosto, de alegria, Pai, de vitórias, e que nós possamos desfrutar cada vez mais da tua presença entre nós. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre. Amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.